Boa tarde a todos. Nós vamos começar agora a nossa palestra. Hoje nós vamos falar de um assunto que não vai se esgotar em 30 minutos, visto a complexidade e a profundidade das responsabilidades morais que esse assunto traz. Esse assunto, então, é abordado pelo setor doutrinário da casa, a pedido do grupo da família, e pede para a gente conversar, então, acerca de um dos elementos que compõem a família, que são os pais. Então, a gente vai abrir a nossa conexão espiritual na tarde de hoje, agradecendo a Deus a possibilidade de conhecermos a doutrina espírita nas bases do Evangelho de Jesus, para que os assuntos que aqui hoje sejam trazidos possam ser captados pelo meu espírito e assim colaborar para que a minha missão e a minha tarefa neste mundo como espírito encarnado cumpra a sua parte. Que tenhamos um momento, um encontro de reflexão positiva e engrandecedor. Que a luz, que a paz, que esse ambiente irradia, encha os nossos corações. Que assim seja. Então, o assunto é paz. Nós vamos falar hoje dessa grande missão sobre os pais para entender os arranjos que são feitos no mundo espiritual quando se programa constituir uma família. Então, já aqui a gente vai entender que há toda uma orquestra de mundo espiritual. Não é só mundo físico, é mundo espiritual quando nós passamos a formar uma família. Uma família não é sobre os olhos físicos. A gente diz, fui lá, conheci a pessoa na festa, ou um amigo me apresentou, ou o colega de trabalho, e eu achei que a pessoa é bonitinha, né, combina comigo, ou então tem algum interesse mais material na coisa, bem de família, né? Então a gente pensa, gostei. Então, esses são os olhos físicos. Agora, hoje nós vamos refletir sobre os olhos espirituais na formação de uma família e o papel dos pais. Toda vez que chega um assunto dessa profundidade, eu agradeço a doutrina espírita, porque ela tem a capacidade e a tarefa de abrir o nosso coração e o nosso espírito para a gente entender numa dimensão maior do que é o que o mundo físico nos apresenta. Então, a felicidade que a gente tem de estar convivendo com esses ensinamentos da doutrina espírita, porque é tudo lúcido, tudo claro, tudo explicado para nós, de uma maneira que a gente se encanta. Falo por mim, eu fico encantada com a lucidez e a clareza com que eu aprendo como as coisas são. Tudo que nós vamos falar aqui hoje vai estar em cima de um dos pilares da doutrina espírita, que chama-se reencarnação. O livro que vai dirigir a nossa conversação hoje é um livro chamado Família,
eu vou usar então um pouco desse texto, desse livro que me foi passado, mas eu vou usar basicamente o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Olha só que fininho esse livro, ó. Bem, e ele tem uma profundidade de entendimento que ela é encantadora. Então eu vou usar esses textos para a gente conversar. Eu, no decorrer dessa vivência nesta casa, e também essa casa coincide com a minha vivência na doutrina espírita, com o decorrer da convivência, eu fui muitas vezes levantando através dos grupos de estudo, através do conhecimento, eu digo, meu Deus, se a humanidade, se a sociedade compreendesse a profundidade e a responsabilidade que é ser pais de alguém, nós teríamos nas escolas de formação das nossos colégios, esses que instruem nossos filhos, nas universidades que formam intelectualmente, dando profissão às nossas, a todos, as igrejas, as comunidades, elas deveriam guardar um capítulo e destinar tempo para formação de pais. Deveríamos ter, além da escola para filhos, que é uma escola intelectual, nós deveríamos ter uma escola intelectual e espiritual e moral e ética para a formação de pais. Nós, pais, não temos ideia da dimensão que é ser pai. Pai e mãe, quando eu digo pai, entende-se pai e mãe. Então, o texto diz assim, então ele está falando de como se forma uma família. Ele diz assim, preparados, portanto, antecipadamente. Então, olha só, para formar uma família, os pais são preparados antecipadamente. Esses futuros genitores delineiam os programas de autoiluminação. Ele está dizendo aqui, que sempre que alguém se decide ser pai, ele espiritualmente é levado em espírito para os mundos espirituais, antes para as escolas espirituais, em sono de corpo físico, para se preparar para autoiluminação, para decidir, para aceitar ser pai. Nesses cursos de auto, a gente não tem consciência disso, mas o nosso espírito de noite vai. E nesses programas de autoiluminação, eles despertam nos pais a responsabilidade perante a vida para exercitar a paciência e o amor para o êxito do empreendimento. Então, vocês vejam que a gente é capacitado para desenvolver com paciência e amor. Conscientizando-se das altas responsabilidades que irão assumir. Entenderam? Então, assim, não é chutar numa pedra ali, eu vou ser pai, vou casar, vou ser pai, não é. É muito maior. É olhar com os olhos do espírito. Então, uma configuração de uma família não se dá de modo aleatório, fortuito. A configuração de uma família se dá de modo muito pensado pelo mundo espiritual. Como nós falamos que a família, ela se estrutura em bases de reencarnação, que é um dos pilares da doutrina espírita,
Nós vamos, vivemos um período, vamos para o mundo espiritual, voltamos de novo. Isso é reencarnação. Para melhor entender, eu vou citar um caso, um pedacinho de um trechinho mínimo de uma passagem de um livro de Humberto de Campos, para a gente entender o raciocínio, para todo mundo entender. No livro de Humberto de Campos, eles citam a seguinte fato. Um jovem assassina um senhor de idade. Ele tem bens, ele tem uma fortuna, e esse jovem olha para esse senhor de idade e diz, mas ele tem um monte de dinheiro, para quem que ele vai deixar? Ele tem uma ligação com esse senhor de idade. Aqui ele não cita se foi filho ou não, ou se afilhado, não citou ali. Então ele pensa, planeja na cabeça dele, eu vou assassinar esse senhor e vou ficar com a fortuna dele, porque eu sou o herdeiro direto dele. E ele faz isso. Porque ele entende que ele é mais novo, tem mais futuro, o outro já está quase mesmo no fim da vida. Eu vou dar um jeito de acelerar essa fortuna para vir para mim. Ele faz isso e aí ele pega, tudo se fica tranquilo para os olhos da sociedade. Ele planeja esse assassinato, ninguém desconfia, polícia não desconfia, tá tudo certo. É um caso que aconteceu. Aí ele pega o dinheiro, ele é legalmente o herdeiro, pega o dinheiro e vai morar noutra cidade longe. Por quê? Porque daí ele diz, olha, vou começar a minha vida, tô levando o dinheiro mesmo, ninguém me conhece, tá tudo tranquilo. Aí ele começa a planejar a vida dele, ele vai tendo sucesso. Ele vai construindo, realmente ele aumenta a fortuna e tudo mais. Nessa cidade, ele vai conhecer uma jovem que será sua esposa. E ele vai se casar. Só que, tempos depois da morte desse senhor que acabou ele herdando a fortuna, a espiritualidade diz que uma sombra muito densa começa a acompanhar este herdeiro em todos os eventos da sua vida. Tá sempre junto. É o espírito dessa pessoa que desencarnou que vai acompanhando esse jovem. Ele casa e agora a esposa engravida. E a espiritualidade comenta, por algum motivo, a sombra desaparece. Aonde é que foi essa sombra? A espiritualidade vai esclarecer que o filho que há de vir agora é o senhor que foi assassinado. O que a gente percebe? Uma pessoa que cometeu um delito, tem inclusive um outro caso num livro chamado No Mundo Maior, que aconteceu, é um outro livro também que cita um caso, estamos estudando esse livro, e ele diz que esse jovem, que não é o mesmo, mas olha só para vocês, ele foi para outra cidade, ele conheceu outras pessoas, ele se casa, inclusive a esposa é uma esposa iluminada, que foi conduzida para se aproximar dele, mas ele não tem paz da consciência. Ele fica rico, ele tem filhos, tudo, mas ele não tem paz. E eu deduzo que mais ou menos é o mesmo caso desse livro aqui. Deus, na misericórdia divina, na justiça de Deus, Deus oferece a todos nós que no decorrer das coisas nós reparemos o mal que fizemos a alguém. Deus não castiga, Deus oferece oportunidade de reparo. Deus também, a gente diz Deus é a espiritualidade que arquiteta a vida, oferece espíritos laterais para auxiliar na tarefa.
Então, quando este pai encontra um espírito amoroso e mais elevado para ser sua esposa, é para sustentar a tarefa do reparo. Observem uma coisa: haverá um pai que receberá um filho, cada qual traz em si as suas memórias espirituais. Olhem o desafio desta família. Eles não sabem de tudo isso. Isso é relatado na literatura espírita. Esse filho vem. Ele é o avô, o senhor que era detentor da fortuna. Deus manda uma mulher para dar uma esposa, para dar uma equilibrada, porque os desafios serão profundos. Cada filho que vem para a família traz a sua bagagem de memórias espirituais. Está impregnado no espírito a experiência. Mas Deus também dá o grande presente que é o esquecimento. Mas fica registrado no espírito. Então, olhem o desafio deste filho que um dia crescerá. Ele é uma criança. Depois eu vou falar da educação dos pais. Que do 0 ao 7, depois eu vou entrar com mais detalhes aí, tem uma tela mental limpa para captar as coisas. Do 7 aos 14, vai começando a recuperar lentamente os arquivos espirituais. 14 é um adolescente. O adolescente começa a tomar posse dos seus arquivos espirituais, das suas lembranças, de modo sutil ali, mas começa a tomar posse e começa a mostrar-se o que é em espírito. E agora o desafio está lançado. Nós temos um pai e uma mãe que devolvem, em nome do pai ali, eles devolvem a esta criança que reencarna como seu filho, o direito de herdar materialmente aquilo que ele era de direito. Entenderam? E também de lhe restituir a vida, porque ele tirou a vida dessa pessoa. Então o espírito vem do pai e a mãe vem junto a suportar toda essa vivência de paciência e amor, porque aqui nós temos espíritos que se reencontram para ressarcir dores. E agora, como vai ser a reminiscência e a vivência no arquivo espiritual das mágoas que se causaram entre eles? Talvez ali a gente compreenda por que há brigas, desentendimentos familiares. Pais que não se entendem com filhos, porque na maturidade, no crescimento, os espíritos vão retomando e mostrando-se aquilo que é. Agora nós temos duas possibilidades. Os pais foram chamados ao mundo espiritual para aceitar esse presente que era o retorno da reencarnação daquele a quem ele matou. E o filho lhe é apresentado a possibilidade de perdoar. Isso no mundo espiritual. Eles aceitam. E em vida? Isso faz nos perguntar, será que nas nossas famílias, graças a Deus, ainda bem que a gente tem esquecimento. Eu prefiro nem saber o que eu fiz nas outras vidas, ou então
porque eu acho que... Porque a tarefa é difícil. Vocês compreendem que é preciso olhar com olhos do Espírito o quadro que a minha família apresenta? E eu compreender que eu não sou tão santo assim diante das desavenças familiares? Conseguiram entender? Espíritos se reencontram para reajustes. Há outras também missões, mas vamos ficar nessa parte hoje devido ao tempo. Espíritos reencontram-se para aproveitar a oportunidade que Deus dá para ressarcir. Então, o que nós, diante das nossas dificuldades dentro da nossa família, que é o grande laboratório divino, temos que aprender com isto? Filhos ingratos, filhos preguiçosos, filhos revoltados, filhos que não cuidam dos pais, desrespeitam. Qual a parte de culpa ou de ressarcimento que me cabe? Vocês entenderam que o olhar muda totalmente com a doutrina espírita? Porque eu atravesso a barreira física. Eu não olho só o que está acontecendo, eu começo a compreender que há causas do qual eu tenho parte. É tão pesada a tarefa que Deus organiza que dois venham se ajudar, para que no seio da família desenvolvam paciência, amor, perdão, desejo de fazer de novo aquilo que deu errado. Conseguiram entender? Então, quando nós vivemos dores nas nossas famílias, os olhos são espirituais. Tem na literatura do Hermínio Miranda, que ele diz assim: vossos filhos são espíritos. Então, quando eu digo que há necessidade de estudarmos a formação de pais, é porque a doutrina espírita é lúcida, ela é clara, ela é um tesouro que a gente tem, porque ela nos traz para compreender que o espírito vem com um novo corpo para refazer um caminho que saiu torto. Então, eu te garanto que a maioria de nós, quando nasce um filho, pensa, no decorrer, ali começa a pensar, ele vai ter uma profissão boa, ele vai ter sucesso na vida, dia do nascimento eu já vou fazer uma poupança para o meu filho. Vou fazer uma poupança para que ele depois chegue na faculdade e já possa pagar. Os olhos materiais se voltam nas condições materiais. Quem de nós, se não pelo auxílio da doutrina espírita, começa a pensar: como eu vou educar materialmente, mas acima de tudo, espiritualmente meu filho, para que ele consiga cumprir a sua missão e me ajude a eu cumprir a mesma? Vocês entenderam a diferença que é a lucidez e a ótica da doutrina espírita? É grande o problema aqui, é grande, mas feliz de nós que temos a lucidez. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel diz assim: o conjunto familiar é o resultante da conjunção dos nossos débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Então, a genética
favorece, constrói, permite que um novo corpo biológico se forme adequado às condições que merece. Jesus disse, ó, a carne vem da carne. Está lá em João, está no Evangelho. O espírito vem do espírito. Então, genética de pai e mãe fazem um corpo. Espírito vem de Deus, do Criador, que retorna para o nosso convívio. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas de nossa parentela, que nos devolvem por aflitivos processos de sofrimento. Então, a parentela, o conjunto familiar, a família, é o ambiente. Por que as maiores dificuldades são resolvidas em laços familiares? Porque tem um presente de Deus nessa história toda que a gente não tem condições de palavras humanas de mencionar, que é o amor que Deus mune a gente no sentido de amar aquele que vem. Amor de pai e mãe não tem explicação. Ah, então quer dizer que todas as famílias são amorosas? Não. Porque nós algemamos, nós aprisionamos o sentimento que Deus nos deu em nome de revoltas, mágoas e de desavenças. Então eu me impeço de desenvolver o amor que era o ambiente familiar que Deus me deu. E por quê? Por orgulho, por vaidade, por revolta, por toda sorte de desavenças e de mágoas, porque a mágoa se impregna por reencarnações no nosso espírito. Vocês entenderam a grande missão que é perdoar? Porque a mágoa, ela faz como um carimbo nos nossos espíritos. A mágoa é uma ferida que sangra no meu espírito. E eu vou levar por reencarnações. Por isso que tem reencarnações de séculos que não conseguem se resolver. Esse assunto é tão grande que é uma pena que o tempo não ajude. Ao nascer uma criança, ela traz consigo patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do nascimento no plano físico. Um filho nasce com a sua bagagem espiritual. Ela receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão na chapa cerebral as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. 0 aos 7 anos, a criança tem uma chapa, o Emmanuel usa essa expressão para a gente entender. Uma chapa que é como se fosse uma máquina fotográfica pronta para registrar as coisas. Ela está, tanto que a reencarnação se completa aos 7 anos aproximadamente. A criança de 0 a 7 anos, ela guarda tudo o que acontece na família, porque a criança, o filho, é observador. Como se fosse uma máquina, porque o cérebro é uma máquina que está a serviço da mente, que é uma faculdade do espírito, para guardar as coisas. Por isso que a grande herança que nós pais temos para deixar aos nossos filhos é a ambiência espiritual do nosso lar. Não adianta matricular na escola mais cara de Caxias ou da cidade que seja no mundo, se o meu ambiente espiritual da minha família é nocivo, se há discórdia, se há brigas. A criança é um bebê, ela tem 1 dia de vida. O espírito capta e ele registra na chapa mental que está auxiliado pelo cérebro.
Então, quando a gente briga na frente de uma criança que tem 2 dias, 2 dias exagerei um pouco, porque né, no começo todo mundo está tranquilo. 6 meses, a criança, 3 meses, a criança chora de cólicas. Já dá uma brigaiada, porque estragou meu sono, tem que trabalhar amanhã, já cria uma ambiência de discórdia. O espírito capta. Por quê? Porque o espírito não dorme como o corpo dorme. Olhem a responsabilidade que nós temos em relação à tarefa de sermos pais. Aqui tem capítulo, esse capítulo é lindo, tem 2 capítulos, chamado capítulo 12, chamado Família. Esse capítulo 13 é chamado Filhos. Só vou ler mais uma frase porque o tempo já esgotou. É assim que toda criança entregue a nossa guarda, estou falando em função de pais agora, é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, a nós pais, o dever de traçar-lhes noção de justiça, trabalho, fraternidade, ordem, habituando-o desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com as nossas forças de demonstração. Não são as palavras que falam mais alto, são as minhas demonstrações. Sem, contudo, furtar-lhes o clima de otimismo e esperança, acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa a incorporar os nossos reflexos. Entenderam o tamanho da responsabilidade? Por que deveria ter escola de pais? E a gente não dá bola para isso? Porque nós somos materialistas. Nós queremos saber se o filho vai ter sucesso, se a profissão vai dar dinheiro, se ele vai se casar bem na vida. Mas basicamente, a gente, um olhar materialista é esse. Entenderam? O tamanho da encrenca que nós temos pela frente. A beleza e a lucidez que a doutrina espírita traz é refletirmos sobre qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel? Então, só bem rapidamente, que é importante, porque daqui a pouco pode ficar com essa dúvida se for embora. Então de 0 a 7, se eu caprichar bem, então significa que, agora vamos lá para aquele filho que nasceu, significa que ele vai esquecer o mal que eu fiz para ele, vamos dizer que o pai se arrependeu, vai fazer tudo de bom e de melhor, ele vai conseguir limpar aquela tela mental do filho quando adulto? A doutrina espírita nos esclarece e diz assim, tudo aquilo que eu ofereço de melhor, de impregnar no bem, naquele almoxarifado, aquela mochila espiritual que esse filho traz, quando ele tiver discernimento de fazer as suas escolhas, aquilo vai ter peso para contrabalançar a herança espiritual de revolta que ele possa ter trazido. Aí ele se defronta com o problema que ele traz de ter sido, ter sofrido esse delito na vida anterior. Mas ele começa a pensar, mas meus pais são bons. Não é consciente isso, é o espírito. Então, o bem cobre multidão de pecados. Isso está lá na carta de Pedro, está no Evangelho. Entenderam? Não há nada que derrube o bem. Nada. Então, se o bem cobre uma multidão de pecados, olhem o presente que Deus dá para a gente reparar todas as bobagens que a gente já fez na vida. É hora de começar. Nem que seja agora, daqui para frente. Certo? É complexo o assunto. Isso aqui teria muito mais coisa para falar, mas o que importa é a essência da nossa reflexão que nós tivemos hoje.
que isso nos possibilite mudar o olhar das dores e aflições e mágoas que nós vivemos nesse mundo de prova e expiação, que se reflete fortemente dentro dos âmbitos familiares. Era isso. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, aproveitando essa generosidade dos médios que aqui estão, doando então o seu magnetismo pessoal, para que a espiritualidade que dirige esta casa, a espiritualidade que dirige as nossas famílias, que nos acompanham, possam, através do magnetismo doado pelos nossos médiuns, fortalecer as nossas decisões para o bem, sanar as nossas feridas, estancar o sangue da discórdia que porventura possa estar vivo dentro dos nossos ambientes familiares, e colocando, nem que seja um pouco por dia, a decisão de querer melhorar a nossa caminhada. Que a luz e a paz que vem do alto tome, ocupe o máximo de nossos corações. Que assim seja.